que ajudam a combater a pobreza e a combater as adversidades da pobreza, como, por exemplo, os problemas de saúde. Programas antidroga, programas antipobreza e incentivos ao trabalho. Vamos ver aqui o que fala essa questão. Então, programas antipobreza e incentivos ao trabalho. Muitas políticas que têm por objetivo ajudar os pobres podem ter o efeito não intencional de desencorajá-los a escapar da pobreza por si próprios. Bem, esse argumento aqui eu já não concordo, mas vamos lá. Para ver por quê, considere o seguinte exemplo. Suponha que uma família precise de uma renda de $20.000 para manter um padrão de vida razoável. E suponha que, por sua preocupação com os pobres, o governo prometa garantir essa renda a cada família. Seja qual for a renda da família, o governo complementará a diferença entre essa renda e os $20.000. Qual efeito teria essa política? Os efeitos em termos de incentivos são óbvios. Qualquer pessoa que ganhasse menos de $20.000 trabalhando teria pouco incentivo para procurar e manter um emprego. Para cada dólar que essa pessoa ganhasse, o governo reduziria a renda complementar em $1. Na prática, o governo taxaria 100% de cada ganho adicional. Uma alíquota marginal efetiva de 100% é certamente uma política com grande peso morto. Os efeitos adversos dessa alta taxa efetiva podem persistir ao longo do tempo. Portanto, veja, uma pessoa desencorajada a trabalhar perde o treinamento em uma empresa que poderia contratá-la. Além disso, os filhos dessa pessoa perdem as lições que poderiam aprender ao observá-la trabalhando em tempo integral, e isso pode ter efeitos adversos sobre sua capacidade de encontrar e manter um emprego. Embora o programa antipobreza abordado até aqui seja hipotético, não é tão irreal como pode parecer à primeira vista. O bem-estar social, o Medicaid, os vale-alimentações e o EITC são programas que têm por objetivo ajudar os pobres e estão todos ligados à renda familiar. À medida que a renda da família, portanto, aumenta, essas pessoas deixam de ter o direito a esses programas. Quando todos esses programas são tomados em conjunto, é comum as famílias depararem com alíquotas marginais efetivas muito altas. Algumas vezes a alíquota marginal efetiva chega a mais de 100%, de modo que algumas famílias pobres ficariam em pior situação se ganhassem mais. Ao tentar ajudar os pobres, o governo, portanto, desencoraja essas famílias a trabalhar, porque se elas trabalharem, elas vão ter essa taxação muito maior. De acordo com os críticos dos programas de combate à pobreza, esses programas alteram as atitudes em relação ao trabalho e criam uma cultura de pobreza. Eu não concordo ainda, mas o argumento está bem construído daqueles que pensam e criticam esses determinados programas de combate à pobreza. Agora, eu continuo com a tese de que ninguém decide ser pobre e continuar pobre. Até porque a própria cultura do trabalho, ela depende de ter trabalho. As pessoas precisam ter motivação a trabalhar. Então, é lógico que a pessoa não quer aceitar um determinado emprego, porque aquele emprego é muito ruim. Se você oferecer um emprego bom para a pessoa, um emprego digno, um emprego socialmente bem visto, ninguém vai deixar de trabalhar para justamente ficar dependendo de programas sociais. Então isso é uma lenda. Agora, uma mulher numa cidade pequena prefere ganhar o Bolsa Família do que, por exemplo, trabalhar de empregada doméstica. Ela tá certa, então. Por que ela vai se sujeitar a um trabalho considerado um trabalho ruim, um trabalho mal visto socialmente, humilhante em alguns aspectos, para não ganhar ou para achar que vai ganhar uma renda melhor? Não. Agora, ofereça para essa jovem um bom trabalho na farmácia, um bom trabalho no hospital, um bom trabalho numa escola, que, consequentemente, ela vai, é claro, deixar o programa social e vai se integrar ao mercado de trabalho.
Pode parecer que existe uma solução fácil para esse problema. Então veja, reduzir benefícios das famílias pobres de forma mais gradual à medida que a sua renda aumenta. Então reduzir os benefícios à medida que a pessoa aumenta a renda. Porque se você tiver essa taxação muito forte na renda adicional fruto do trabalho, as pessoas vão querer trabalhar menos. Então, por exemplo, se uma família pobre perde 30 centavos em benefício para cada GOA que ganha, sua alíquota marginal efetiva será, portanto, de 30%. Embora essa alíquota reduza o esforço do trabalho em certa medida, ela não elimina completamente o incentivo ao trabalho. O problema dessa solução é que ela aumenta em muito o custo dos programas de combate à pobreza. Se os benefícios forem reduzidos gradualmente à medida que a renda das famílias pobres aumenta, então as famílias logo acima do nível de pobreza também estarão qualificadas a receber benefícios substanciais. Então, se você tem essas proporções, você vai ter que fazer com que aqueles que não estão, basicamente, no momento, na linha de pobreza, também façam parte deste programa. Então, quanto mais gradual for a redução dos benefícios, portanto, mais famílias estarão qualificadas a receberem. E maiores, portanto, serão os custos de manter um programa desse do ponto de vista do Estado. Assim, os formuladores de políticas deparam com um trade-off entre onerar os pobres com alíquotas marginais mais elevadas e onerar os contribuintes com programas dispendiosos para a redução da pobreza. Então, é claro que em cada país, a depender da legislação desses países, cada país precisa estabelecer aí o seu conjunto de estratégias, é claro, para manter um programa de combate à pobreza viável do ponto de vista operacional e financeiro, porque, mais uma vez, a gente tem que levar em consideração que os estados, que os governos, eles trabalham com orçamentos limitados, esses orçamentos, eles acabam, muitas vezes estão sendo consumidos por dívidas de anos anteriores e, consequentemente, você tem aí que fazer um programa viável do ponto de vista operacional, viável do ponto de vista financeiro e viável do ponto de vista técnico, com o fim de que atinja o seu objetivo. Porque se esse programa ele não atinge o seu objetivo, aí ele se torna mais caro ainda do que seria atingir o seu objetivo. Há diversas outras maneiras de tentar reduzir o desestímulo ao trabalho causado, portanto, pelos programas de combate à pobreza. Uma é exigir que qualquer pessoa que receba os benefícios aceite um emprego dado pelo governo, que seria muitas vezes o sistema chamado de workfare, que aí aqui a nota de rodapé, vamos dar uma baixadinha, que são programas de obras públicas iniciativa tomada pelo governo para diminuir o número de desempregados. Essa também é outra alternativa, ou seja, talvez em vez de dar o benefício, o governo contrate essas pessoas para justamente fazer, por exemplo, obras de infraestrutura. E o Brasil, uma forma talvez de diminuir o desemprego seja justamente esse, fazer uma contratação de mão de obra para resolver questões de infraestrutura. Outra possibilidade é oferecer os benefícios por um prazo limitado, também é uma outra alternativa. O problema é quando você tem crises que levam anos para serem solucionadas, você consequentemente entra no desafio de tentar prever qual é o prazo limitado ideal. Então, qual é o prazo para fazer uso desse benefício, o prazo ideal, o melhor prazo. Esse caminho ele foi adotado quando da reforma do sistema de bem-estar social em 1996, que determinou um limite de 5 anos para aqueles que recebem benefícios. Quando o presidente Bill Clinton assinou a lei, ele explicou que o programa de bem-estar social deve ser uma segunda chance, não um meio de vida. E aí, nesse ponto, eu concordo com a perspectiva do Bill Clinton, inclusive como um economista com uma visão mais social. Ou seja, os programas de bem-estar social é para tirar a pessoa da vala, colocar ela, reintegrar ela à sociedade, assim como aconteceria do ponto de vista social com um prisioneiro, reintegrá-lo à sociedade, aos costumes, ao respeito às leis e às normas. Quando você faz isso com um pobre, é colocar ele dentro do sistema econômico, permitir para ele com que ele encontre ali motivação para continuar trabalhando e prosperando, porque agora ele enxerga benefícios à sua frente, ele enxerga condições para resolver o seu problema econômico. Claro
que isso tem que ter ajuda do Estado em algum momento, mas em outra, isso depende, é claro, da pessoa. O Menkyu